enxerga quando a gente está olhando uma radiografia como essa? O que eu vejo? Eu vejo uma imagem mais ou menos como essa daqui, gente. O que eu estou enxergando nessa radiografia aqui, ó? Eu estou vendo aqui a calota craniana do paciente. Eu estou vendo aqui, ó, a projeção dos globos oculares ou das cavidades orbitárias, tá? De um lado e do outro. Aqui a gente está vendo a mandíbula do paciente. Você pode ver até mesmo os dentes do paciente aqui, tá? Olha só os dentes do paciente aqui. O ramo da mandíbula de um lado e do outro lado. E aqui a gente tem, ó, até a projeção da mastoide do paciente, tá? Aqui se mistura um pouco célula da mastoide com maxila do paciente. Aqui no meio, o que a gente está vendo? A gente está vendo a projeção da cavidade nasal. Então aqui no meio, ó, é o septo nasal. Septo nasal. Aqui a gente está vendo as células etimoidais que são sobrepostas. Então, quais são os seios paranasais? A gente tem os seios maxilares, um de cada lado, que ficam mais ou menos aqui. Só que nessa incidência é mais difícil para enxergar os seios maxilares. Depois a gente tem os seios frontais, tá? Então, os seios frontais ficam aqui. E na radiografia, como é que a gente enxerga? Como essa área é mais transparente, porque ela tem ar. Normalmente, né, os seios normalmente são pneumatizados, eles são aerados. E os seios frontais a gente enxerga aqui. Então, seio maxilar, seios frontais, o seio esfenoidal, os seios esfenoidais, que são os mais posteriores. Então, se eu fosse dizer para você onde é que ele fica na radiografia, eu diria que ele fica mais ou menos nessa região. Mas a gente não consegue enxergar ele porque está muito sobreposto. Nessa incidência, você não vai conseguir enxergar a seio esfenoidal, tá? Então, quando eu olho essa região, na verdade, eu estou olhando meio que as células etimoidais. Ok? Então, ó, tá tudo sobreposto aqui, mas quando eu olho aqui, predominantemente eu estou vendo células etimoidais. Então, marcadinho aqui do lado para vocês, ó, em verde, os seios maxilares, em azul, a região das células etimoidais, tá? E a gente chama assim mesmo, a gente não chama de seio etimoidal, a gente chama de células etimoidais. O seio frontal aqui e aqui, ó, septo nasal, concha nasal inferior, concha nasal média e a superior é pequena demais para a gente conseguir ver bem na radiografia. Nessa outra incidência, perceba que a gente mudou um pouco a posição da cabeça do paciente. É como se na incidência anterior o paciente ele estivesse olhando de frente para você, tá? E é como se nessa outra incidência ele não estivesse olhando de frente, é como se ele estivesse levantando o queixo, tá? É como se ele estivesse, ó, fazendo isso aqui. Perceba se não é essa impressão que a gente tem, tá? Então, com essa posição aqui, ó, com essa impressão da radiografia, o que fica bom da gente enxergar? Pô, ficou bacana de ver aqui, ó, seio maxilar. Olha como ficou bem visto o seio maxilar direito, o seio maxilar esquerdo. Se tornou um pouco mais difícil fazer aquela avaliação do septo das células etimoidais. E o seio frontal também eu consigo ver com uma certa facilidade de um lado e do outro. O resto eu já sabia, eu conseguia ver na outra incidência também. Eu conseguia ver aqui, ó, a cavidade orbital, assoalho da órbita, teto da órbita de um lado, teto da órbita, assoalho da órbita, opa, do outro lado. Mandíbula, olha os dentes do paciente aqui, região da arcada dentária superior. Essas células aqui, ó, que são as células da mastoide. Quem lembra aí das aulas de anatomia da faculdade? A gente tem na base do crânio um osso que ele é todo preenchido por gás. Parece um queijo suíço, de tão preenchido por gás que ele é. Esse osso é o osso temporal. E essas células aéreas dentro do osso temporal a gente chama de células da mastoide. É a porção mastoidea do osso, tá? Então, ó, células da mastoide, o normal é ser assim, ter esse ar, isso é o normal. E beleza, só que aqui a gente está começando a conseguir ver também o osso maxilar barra zigomático. Então aqui eu consigo ver um pouquinho, ó, do osso maxilar e do arco zigomático, tá? É um pouco difícil, o exame é um exame limitado, tá? Mas a gente tira água de pedra para analisar a radiografia dos seios paranasais.
beleza? Então, tudo aqui a gente marcou para vocês. E aqui, gente, na incidência lateral. Então, até agora o paciente estava de frente para mim ou estava até com o queixo um pouquinho levantado. Agora eu estou olhando esse paciente de lado, tá? Então, eu estou enxergando essa região aqui, desse jeito. O que eu vou ver? Ó, nessa topografia aqui, gente, é seio frontal, tá? Porque seio frontal é a parte aerada do osso frontal, beleza? Então, abaixo do seio frontal, eu tenho as células etimoidais, essa região aqui, que eu vejo bem na incidência lateral. Atrás das células etimoidais, junto da célula turca, olha a célula turca aqui, parece um J, eu tenho o seio esfenoidal. Então, essa região aqui, ó, é o seio esfenoidal. Lembra que eu falei? Não dá para enxergar na outra incidência, você tem que ver nessa. Então aqui, seio esfenoidal, a dica é que ele está sempre dividindo a parede aqui, ó, com o J da célula turca, que é onde fica a hipófise, tá? Então beleza. Então, seio esfenoidal, células etimoidais, seio frontal, desceu mais um pouco, eu estou no seio maxilar. Então essa região aqui é o seio maxilar, tá? Claro, sobreposto à coluna aérea da nasofaringe, tá? Então aqui está sobreposto seio maxilar com coluna aérea da nasofaringe. Tanto é, ó, que aqui eu vejo o osso nasal. Olha só que curioso, né? Nem todo mundo sabe isso. O osso nasal ele não vem até aqui a ponta do nariz. O osso nasal ele só vem até um pouco menos que a metade do nariz aqui, que é a porção óssea. A partir desse ponto é a porção cartilaginosa. Se você pegar no seu nariz, você consegue até sentir exatamente até onde vai o osso nasal e a partir da onde eu tenho apenas cartilagem, que é o que a gente está vendo aqui, ó, osso nasal, e a partir daqui seria apenas cartilagem. Então, osso nasal é esse daqui, prazer, eu também só vou ver bem no perfil. E seguindo aqui, ó, eu tenho a orofaringe. Então, coluna aérea da orofaringe. Tudo marcado aqui. Então, ó, célula turca, processo clinoide anterior e posterior, seio esfenoidal, células etimoidais, seio maxilar. Aqui embaixo do seio maxilar eu tenho o palato duro, né? E logo atrás do palato duro, o palato mole. Aqui ficou tudo pintado junto, mas na verdade a porção mais superior é nasofaringe, a porção mais inferior, orofaringe. Lembre, o perfil da paciente, mulher jovem, uso de anticoncepcional ou um homem maromba artificial.